Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Pontualmente 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é quinta-feira, 7 de maio de 2020. É dia do silêncio e também dia do oftalmologista. Vivemos o outono brasileiro. Em São José dos Campos, 17 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Após o estado de São Paulo registrar mais de 3.000 mortes por Covid-19, o governador João Dória anunciou luto oficial em respeito e pesar às vítimas. O decreto será publicado hoje no Diário Oficial do Estado e valerá até que a crise sanitária seja superada. Com o texto em vigor, as bandeiras hasteadas em todas as repartições públicas e instituições de ensino devem permanecer a meio mastro. No Brasil, o número de mortes chega a 8.000. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Câmara dos Deputados aprova texto base do orçamento de guerra em segundo turno. Petrobras eleva a gasolina em 12% nas refinarias e mantém o valor do diesel. Tribunal mantém condenação de Lula no caso do sítio de Atibaia a 17 anos de prisão. MEC vai criar Enem seriado com reformulação das avaliações da educação básica. Secretaria de Saúde de Ubatuba inicia atendimento online de dúvidas sobre a Covid-19. Com redução de 30% na arrecadação, Caraguatatuba anuncia cortes e renegociação de contratos. CBF antecipa pagamento a árbitros e assistentes em meio à pandemia. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre a multa que a Prefeitura de Belo Horizonte vai cobrar de quem não estiver usando máscara. Mas não diz como vai cobrar essa multa. Bom, vou falar também sobre o ex-presidente Lula, que teve mais um recurso negado pelo tribunal no processo do sítio de Atibaia. Ele já está com outro recurso pelo triplex. Está com um total de 25 anos de condenação, cumpriu 1 ano e 7 meses e está solto. E um juiz de Brasília está dando 72 horas para o presidente da República explicar por que trocaram o superintendente do Rio de Janeiro. É a justiça tentando, o poder judiciário tentando virar poder executivo. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7-4. Repita. 7-4. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, em segundo turno, o texto base da PEC, proposta de emenda à Constituição que cria o orçamento para ações de combate ao coronavírus. Ele também aumenta a atuação do Banco Central para comprar títulos e estabilizar o mercado durante a pandemia. O texto base não sofreu alterações em relação à versão votada em primeiro turno na última segunda-feira. A proposta foi aprovada por 477 votos a favor e recebeu um contrário, de Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Eram necessários votos favoráveis de ao menos 308 deputados, 3/5 da casa. A PEC vai à promulgação em sessão do Congresso, que pode acontecer hoje. Com o tema Não Feche os Olhos para a Sua Segurança, o Maio Amarelo 2020
faz um alerta para a importância da redução dos índices de acidentes no estado de São Paulo. Produzida pela Secretaria de Logística e Transportes em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem DR, a campanha neste ano será pelas redes sociais em razão da pandemia do novo coronavírus. O mês de maio é marcado em várias partes do mundo para incentivar as boas condutas no trânsito visando a segurança viária. Mensagens relativas ao tema também serão divulgadas nos painéis eletrônicos das rodovias, chamando a atenção da população para o Maio Amarelo. A Petrobras elevará o preço médio da gasolina nas refinarias em 12% a partir de hoje e manterá o valor do diesel. O avanço ocorre após uma recuperação recente dos preços do barril do petróleo no mercado internacional. Isso aconteceu à medida que alguns países da Europa e da Ásia, assim como diversos estados norte-americanos, começaram a flexibilizar medidas de isolamento tomadas em função da pandemia do coronavírus. O repasse de ajustes em valores da gasolina cobrados nas refinarias aos consumidores finais, nos postos, não é imediato e depende de uma série de questões como margem da distribuição e revenda, impostos e adição obrigatória de etanol anidro. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, rodovia Ailton Senna, também o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, todas seguem com trânsito em boas condições nesta manhã. Apenas a gente tem tempo nublado, alguns pontos aí tem neblina, então, claro, o motorista tem que ficar atento nessa condição. Alguns trechos de pista molhados também, isso, claro, prejudica um pouco a dirigibilidade. Então, você tem que ficar atento se for pegar alguma estrada neste momento. Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, a ligação Dutra Ailton Senna tem boa visibilidade e trânsito flui normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito tranquilo, mas como a gente já disse, tempo nublado predomina hoje. A Oswaldo Cruz tem pistas molhadas em pontos isolados. O motorista tem que ficar muito atento nessa condição. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também segue com trânsito bom, mas tem neblina densa ali a partir do quilômetro 33 e também tem nevoeiro na entrada de Campos do Jordão, atrapalha assim a visibilidade. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, tempo nublado e por conta das obras de duplicação do trecho de serra, por lá a gente tem pare e siga ativo nesta manhã. 7-7. Repita. 7-7. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou ontem que o sistema de avaliação da educação básica terá uma prova anual aplicada para todas as séries a partir do segundo ano do ensino fundamental. Atualmente, a prova é aplicada para os estudantes em 4 diferentes fases de ensino, para os do segundo, quinto e nono anos do ensino fundamental e os da terceira série do ensino médio. Segundo o INEP, as provas serão em papel até o 4º ano do ensino fundamental e eletrônicas do 5º ano em diante. Segundo o INEP, o exame realizado pelo computador permitirá ter estimativas mais precisas da proficiência dos alunos, assim como redução do tempo da coleta de dados e da divulgação dos resultados. O INEP afirma que o novo sistema de avaliação vai trazer a possibilidade do Enem seriado, ou seja, as notas dos exames feitos para esta avaliação vão poder ser usadas para acesso ao ensino superior. Recém-empossado diretor-geral da Polícia Federal por Jair Bolsonaro, Rolando de Souza já foi reprovado no exame psicotécnico no concurso da Polícia Rodoviária Federal. No final da década de 90, antes de entrar para a Polícia Federal, ele tentou uma vaga na Polícia Rodoviária Federal. Barrado pelo psicotécnico, Souza recorreu à Justiça, alegou irregularidades no exame a que foi submetido e pediu para tomar posse sob justificativa de que fora aprovado nas demais etapas do certame. Rolando de Souza não chegou a assumir na Polícia Rodoviária, porque acabou passando no concurso de delegado da Polícia Federal, onde ingressou em 2005. Agora 7:09, secretário de Desenvolvimento Econômico de Jacareí, Carlos Amagai, fala a Clemente Leme sobre medidas para ajudar o comércio da cidade em época de pandemia e a data do Dia das Mães. Eu converso agora aqui no Jornal da Manhã com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Jacareí, Carlos Amagai, que avalia o momento do comércio na cidade e também como está vendo a retomada pós-pandemia. Bom dia, secretário. Bom dia, Clemente. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. O momento é muito difícil, principalmente para os comerciantes, que a grande maioria, com exceção do comércio de coisas essenciais, continuam fechados.
alguns trabalhando com delivery, drive-thru, mas o movimento em geral caiu drasticamente para a grande maioria dos comerciantes. Estão todos na expectativa aí de um posicionamento do governo do estado. Me parece que amanhã haverá um pronunciamento do governador do estado, passando novas diretrizes aí em relação a essa pandemia, com o comércio e as empresas em funcionamento. Nós esperamos que se inicie aí uma flexibilização para uma gradativa reabertura dos comércios na nossa região. Isso será muito importante, Clemente, até porque se continuarmos muito mais tempo fechados, muitas empresas fecharão as suas portas definitivamente. A gente tem que fazer de tudo o possível, claro, evidentemente, tomando os devidos cuidados com a saúde, mas que essas empresas aí, grande geradora de emprego, possam sobreviver. Então, vamos aguardar aí um pronunciamento amanhã do governador para ver quais as medidas que nós vamos tomar daqui para frente. E como foram os primeiros dias da iniciativa Preparando a Retomada? Então, Clemente, isso aí, essa semana de preparação é uma série de 5 lives que estamos fazendo junto com o Instituto Federal de São Paulo e também a Câmara Municipal através da TV Câmara, né? A Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós montamos aí 5 temas importantes para que o comerciante ele deve acompanhar e, se possível, adotar no seu comércio aí para que ele tenha sucesso na reabertura dos seus negócios, numa possível reabertura dos seus negócios daqui para frente. Secretário Carlos Amagai, fala para a gente sobre os temas que serão abordados hoje, quinta-feira, e também amanhã, sexta-feira. Nós preparamos 5 temas, né? E a de hoje vai ser sobre a preparação digital do negócio com foco na reabertura da loja. Então nós vamos ter 3 especialistas nesses assuntos para que possa estar passando dicas importantes aí para o comerciante, para que ele possa, né, se preparar digitalmente e ter sucesso nessa reabertura. Porque nós sabemos que a reabertura vai ser gradual, o movimento também ela não vai vir de repente, vai ser um aumento gradual e as pessoas têm que estar preparadas aí para que ele possa, de uma forma mais efetiva, mais racional possível, manter o seu negócio. E para encerrar, como será para a cidade comemorar o Dia das Mães com o comércio de portas fechadas em Jacareí? De fato, essa data é importante, o Dia das Mães, esse ano eu acredito que vai ser comemorado de forma diferente, principalmente em relação aos presentes. E acredito que o comércio local, o artesanato local, os confeiteiros, o pessoal que faz aí salgadinhos na região, eles vão ser bastante requisitados aí para a comemoração dessa data importante. E é uma nova tendência, né? Eu acredito que daqui para frente vai prevalecer muito essas iniciativas aí de prestigiar as coisas da região. Secretário Carlos Amagai, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Tenha um bom dia. Quero agradecer a você, Clemente, por essa oportunidade, aos ouvintes da Rádio Jovem Pan, e quero convidar a todos aí para acompanhar e assistir aí essa série de lives que vão acontecer daqui para frente também. Elas serão transmitidas através da TV Câmara de Jacareí, também terá um link no YouTube e no Facebook. E as pessoas que quiserem dirigir perguntas aí aos participantes vão estar franqueados aí para que eles possam estar tirando as suas dúvidas, enfim. Convido a todos aí para participar disso aí e quero aproveitar também a todos, desejar aqui uma data muito especial aí, feliz Dia das Mães para todos. Obrigado, um abraço. 7h13. Repita. 7h13. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jeep em São José é T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 123942-2000. 7h16. Repita. 7h16.
Os desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, rejeitaram o recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e mantiveram a condenação do petista a 17 anos, 1 mês e 10 dias de prisão em regime inicialmente fechado no processo do sítio de Atibaia. Em julgamento virtual concluído ontem, o colegiado rejeitou embargos de declaração apresentados pela defesa do ex-presidente, mantendo os termos da condenação imposta a ele pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em novembro do ano passado. A acusação feita pelo Ministério Público Federal foi de que Lula foi beneficiário de reformas do sítio pago por empreiteiras que obtiveram vantagens indevidas em contratos com a Petrobras. A condenação de segunda instância foi mais pesada do que a de primeira. A situação pessoal do petista não vai ser alterada. Ele chegou a ser preso por 580 dias após ter sido condenado em segunda instância em outro processo pela Operação Lava Jato, o do Triplex do Guarujá. Contudo, deixou a prisão após o Supremo Tribunal Federal rever jurisprudência e acabar com a possibilidade de execução da pena após condenação em segunda instância. O SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, retomou nesta semana a execução da rede coletora de esgoto na rua Padre Eugênio. A obra teve início no cruzamento da rua Auro de Moura Andrade com a rua Padre Eugênio e seguirá em direção à Avenida São João. Durante a execução será mantido o sentido mão única para quem segue da Avenida Pensilvânia em direção à Avenida São João do Jardim Jacinto, acessando a rua Padre Eugênio em direção à Avenida Pensilvânia, e desvio será feito por dentro do bairro. Após a obra, será possível coletar os efluentes provenientes do bairro Jardim Paulistano e das residências existentes na rua Padre Eugênio. A nova rede vai substituir a rede coletora antiga existente, que já não está operando adequadamente. Essas redes vão encaminhar os efluentes para a estação elevatória de esgoto do Jardim Jacinto, que está atualmente em construção e que, após concluída, irá direcionar todo o esgoto da região para a estação elevatória de esgoto do Jardim Siesta, que está em fase final de construção. O prazo previsto para a implantação da nova rede é de 3 meses e as interdições devem ocorrer por trecho em meia pista. O governo de São Paulo anunciou ontem o lançamento do aplicativo Poupa Tempo Digital. A ferramenta é gratuita e possibilita que cidadãos de todo o estado acessem mais de 60 serviços públicos diferentes pelo celular, sem necessidade de deslocamento a um posto físico. O Poupa Tempo Digital garante acesso a serviços online disponíveis no portal do Poupa Tempo, como atestado de antecedentes criminais, serviços da CDHU, Sabesp e Educação, bem como a emissão de boletos e certidões municipais. Como novidade, ainda há 25 novas opções exclusivas para o aplicativo. Dessas, 17 já podem ser acessadas, como, por exemplo, a solicitação de segunda via e renovação de CNH, consulta de pontos, licenciamento de veículos, IPVA 2020, acordo da CDHU e acesso ao seguro-desemprego. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta quinta-feira o dia será de chuva no litoral norte e de chuvas isoladas no vale e também na Serra da Mantiqueira. Agora pela manhã haverá condição para acumulados expressivos de chuva no litoral norte. As temperaturas terão forte queda e a tarde será fria. São José dos Campos e Jacareí hoje a máxima não deve passar dos 20 graus. Neste momento temos 17 graus. 7 horas, 20 minutos. Repita. 7h20. A Prefeitura de São José dos Campos regulamentou ontem a obrigatoriedade do uso de máscara na cidade, conforme disposto no decreto estadual que estabelece as punições em caso de descumprimento. O objetivo é preservar a saúde dos moradores, diminuir a velocidade de contágio do novo coronavírus e evitar o sobrecarregamento do atendimento dos casos de Covid-19 na rede hospitalar. De hoje em diante, e enquanto perdurar a medida de quarentena instituída pelo governo do estado, os munícipes, agentes públicos, prestadores de serviços e particulares deverão estar de máscara facial protetora nos espaços de livre acesso e uso comum da população, como praças, áreas verdes e vias públicas. É obrigatória a utilização da máscara também nas áreas de uso comum dos condomínios residenciais e comerciais, no interior dos estabelecimentos comerciais e de serviços essenciais, instituições financeiras ou bancárias, supermercados, mercados, padarias, lotéricas, entre outros.
outros. A medida se estende a todos os usuários de veículos de transporte coletivo de passageiros, táxis e carros do serviço de transporte individual por aplicativo. Estar de máscara é condição de circulação, ingresso e frequência eventual ou permanente nesses locais. A concessionária Tamoios realiza hoje o Dia D de vacinação contra a gripe, voltado para os caminhoneiros que utilizam a rodovia. A ação será feita no serviço de atendimento ao usuário do quilômetro 48, onde está localizado o Mirante, pista sentido São José dos Campos. A campanha acontecerá através de parceria com a Secretaria de Saúde do município de Paraibuna. A aplicação das vacinas será realizada das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 4 da tarde. Os caminhoneiros e motoristas profissionais foram incluídos nos grupos prioritários da vacinação neste ano. A Secretaria de Saúde de Ubatuba colocou em funcionamento, em caráter de teste, um canal de atendimento via WhatsApp exclusivo para o esclarecimento de dúvidas da população sobre o novo coronavírus. Para enviar perguntas, é preciso salvar nos contatos do celular o número 12 3834 2300 e enviar o nome e bairro em que mora. 2 profissionais de enfermagem vão responder somente as mensagens relativas à Covid-19. O canal atenderá no horário de expediente geral da Prefeitura. A iniciativa tem como foco conscientizar a sociedade sobre as medidas de prevenção da Covid-19, bem como circular dados, orientações e atualizações oficiais sobre a doença no município. Dessa maneira, também será um canal para o combate às fake news que circulam sobre o assunto nas redes sociais, além de promover a humanização do atendimento do SUS. E profissionais de saúde de Jacareí estão preocupados com a volta do atendimento nos postos de saúde a partir de hoje. A Secretaria de Saúde teria determinado a volta das consultas, o que pode acarretar aí na aglomeração de pacientes, o que não é recomendado neste momento de pandemia. A diretora de Atenção Básica da cidade, Marilis Cury, fala a Clemente Lemes sobre o assunto. Bom, os atendimentos nas unidades básicas de saúde, sejam elas UBSs ou MSFs, vêm sendo mantidos para os casos prioritários. Quais são esses casos prioritários? São aquelas situações em que o paciente tem alguma condição de saúde que, se ele não for atendido pelo médico, não for avaliado pela enfermeira, ele pode ter um agravamento da condição de saúde que pode, inclusive, levar a uma hospitalização, que é tudo que a gente deseja e trabalha para evitar. Então, por exemplo, um paciente que tem diabetes, um paciente crônico, que tem uma doença crônica como a diabetes e que está descompensado, ou seja, a glicemia dele vem se alterando com bastante frequência e ele apresenta uma ferida. Por exemplo, se a gente negligenciar ou não atender este caso, ele pode ter uma complicação muito severa que vai necessitar de um leito hospitalar e que vai comprometer muito a qualidade de vida desse paciente. Então, as nossas unidades vêm trabalhando para evitar a desassistência desses pacientes. Ou uma gestante que deixe de fazer o pré-natal e evite de fazer um tratamento e deixe, portanto, de fazer um tratamento adequado que vai evitar uma complicação durante o parto. Então, estes casos, eles são avaliados pelas equipes de saúde e eles são atendidos à manutenção dos atendimentos nos serviços. Agora, aqueles casos de rotina em que o risco que essa pessoa vai se expor para ir até a unidade de saúde é grande em função da pandemia, do coronavírus, a gente pede para que fique em casa e aguarde até que a gente tenha condições de acolher a todos e fazer o bom atendimento.
7h25. Repita. 7h25. Jornal da Manhã, oferecimento Jeep em São José, é T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235, ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 1239422000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h28. Repita. 7h28. Inovação nas vendas, proteção do caixa, negociação, crédito e seus direitos na crise são 5 temas do novo programa criado pelo Sebrae para ajudar o empreendedor a enfrentar a crise do coronavírus. A ação denominada Maratona Digital Programa Em Frente, que é composta por capacitações online e mentorias individuais, está com inscrições gratuitas abertas nos municípios de São José dos Campos e Caçapava. As capacitações online, feitas em parceria com as prefeituras municipais, serão realizadas amanhã, entre 8h30 da manhã e 7 da noite. Os interessados podem se inscrever nas 5 capacitações ou apenas no tema de interesse. A ação foi formatada exclusivamente para a situação atual. O empreendedor vai participar de encontros online com especialistas e poderá trocar experiências com outros participantes, além de receber uma mentoria individual. O programa Nota Fiscal Paulista disponibilizou aos usuários cadastrados a consulta aos bilhetes eletrônicos com que concorrerão ao sorteio do mês de maio, que terá seu resultado divulgado no próximo dia 15. A extração contemplará 655 prêmios, num total de R$6.700.000 distribuídos aos ganhadores, sendo um deles o de R$1 milhão para pessoa física. A consulta pode ser feita no site portal.fazenda.sp.gov.br. Para esta edição do sorteio estão participando 8 milhões de consumidores cadastrados que efetuaram compras em janeiro de 2020 e solicitaram notas fiscais com CPF ou CNPJs, no caso dos condomínios, nos cupons fiscais. 7h30. Repita. 7h30. E nosso companheiro de bancada, Kiko Savaia, conversa hoje com o empresário Jorge Neto. Olá, muito bom dia aos ouvintes, um bom dia especial a todos vocês que diariamente estão conectados aqui no Jornal da Jovem Pan. Hoje o nosso entrevistado é Jorge Neto, proprietário das concessionárias Austin, que vende as marcas de carros BMW, Jaguar e Land Rover. Jorge, muito bom dia. Eu gostaria de cumprimentar você, agradecendo a sua participação e também saber o impacto que está tendo nas vendas dos veículos prêmios, né? São marcas mais caras, marcas luxuosas. Como é que vocês estão se reinventando nesse período em que os clientes não podem ir às concessionárias? Muito bom dia e obrigado por participar mais uma vez aqui dando uma entrevista para a Rádio Jovem Pan. Bom dia, Kiko. Primeiramente eu queria agradecer a você, a Rádio Jovem Pan, pelo espaço e pela oportunidade de estar falando um pouco mais da nossa visão para o mercado automotivo, que é o mercado que nós atuamos. E respondendo a sua primeira pergunta sobre o impacto na comercialização de veículos durante esse cenário de Covid, o impacto sem dúvida nenhuma tem sido bastante grande. Comparando com o ano passado, já registramos vendas, uma queda de vendas de 60% e de pós-vendas de 45%. E se falarmos no futuro, que nos preocupa por conta dessa instabilidade econômica e também política, isso reflete diretamente no nosso mercado premium, porque a maioria das marcas que nós representamos são importadas e isso afeta diretamente o câmbio. Então isso pode significar aumentos significativos de preços e essa queda pode ser muito maior no futuro. O mercado automotivo como um todo, durante esses últimos anos, talvez décadas, sofreu pouquíssimas mudanças em relação ao processo de compras e diante desse cenário de isolamento, todos nós tivemos que nos reinventar. E a Austin, buscando minimizar um pouco os impactos nas nossas vendas, passou a oferecer ao nosso cliente um atendimento 100% online. Então o cliente não precisa sair de sua residência, porque os nossos executivos de venda foram habilitados para prestar um atendimento 100% digital, 100% online. Então nós enviamos fotos, vídeos, fazemos videochamadas com os clientes para mostrar os detalhes e tirar eventuais dúvidas sobre o produto e também avaliação e financiamento, tudo de forma digital,
buscando essa comodidade e principalmente a segurança do nosso cliente. Muito bem, Jorge. E além dessa questão das vendas digitais, né, à distância, vamos chamar assim, quais outras mudanças vocês também estão fazendo no negócio de venda de carros? Viemos acompanhando uma mudança no comportamento do consumidor em relação à propriedade do bem e por conta disso, iniciamos no ano passado uma operação de locação de veículos, a Austin Fleet. E diante desse cenário de Covid, passaremos a oferecer uma assinatura de carro para pessoa física. E o que significa isso? Os nossos clientes terão a opção de continuar usufruindo de uma BMW, um Jaguar, um Land Rover, um Jeep, pagando um valor mensal muito menor, às vezes de 5, 6, 7 mil reais, dependendo do modelo, o que entendemos ser muito mais atrativo diante dessas preocupações que todos nós temos em relação a investimentos e liquidez. Estamos então conversando com o Jorge Neto, proprietário da rede Austin de veículos, com várias marcas aqui em São José dos Campos, Jaguar, Land Rover, BMW. Jorge, que mensagem que você diria aos nossos ouvintes, aos empreendedores que também passam por esse momento difícil da quarentena? Respondendo à pergunta de qual mensagem eu deixaria para o empreendedor, empresário nesse momento, eu diria para aproveitar cada uma das oportunidades que surgirem em seus negócios e, mais do que nunca, precisamos fazer bem feito. Precisamos fazer com excelência, prestar um excelente atendimento. Além disso, fiquem atentos, observem as mudanças de hábitos dos clientes e também as oportunidades digitais. Cada vez mais o digital será importante para os nossos negócios e vimos isso durante essas últimas semanas. Mais uma vez, queria agradecer a você, Kiko, e a Rádio Jovem Pan pelo espaço de estar falando um pouco mais sobre a nossa visão, as nossas ações e as nossas estratégias diante desse cenário que nos preocupa. Muito obrigado. Muito bem, gostaria de agradecer a participação do Jorge Neto, que é proprietário das concessionárias Austin aqui em São José dos Campos, das marcas Jaguar, Land Rover e BMW. A você, ouvinte, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima entrevista. Um abraço. 7h35. Repita. 7h35. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,17, com alta de 1,97%. A Bolsa de Nova York fechou sem direção ontem. O índice Dow Jones Industrial sofreu queda de 0,91%, enquanto o tecnológico Nasdaq teve alta de 0,51%. No Brasil, o dólar comercial fechou em alta de 2,03%. Vendido a R$ 5,70. Foi o quarto avanço seguido. Com esse resultado, a moeda bateu mais um recorde nominal de fechamento, sem considerar a inflação, desde a criação do Plano Real. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em queda de 0,51%. E vamos à boa notícia do dia. O Corpo de Bombeiros realizou nesta semana um treinamento de busca e salvamento em montanha, no Pico dos Marins, localizado no município de Piquete, a 2.420 metros de altitude. O local fica na região do Vale Histórico. O treinamento visa manter as equipes aclimatadas ao ambiente de montanha, além de contribuir para a continuação do mapeamento das diversas trilhas e pontos de interesse da região. O objetivo é a melhoria contínua dos padrões de excelência no atendimento de ocorrências desta natureza. As equipes iniciaram a subida por volta das 8 da manhã e percorreram todo o trajeto até o cume, documentando as características do terreno. A base de dados é de fundamental importância para o planejamento e execução das ações de busca e salvamento no local. 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. 7h39. Repita. 7h39.
Um mês após ser aprovado pela Câmara dos Deputados, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a lei que destina 2 bilhões de reais às santas casas e hospitais filantrópicos para ações de combate ao coronavírus. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União de ontem. Pelo texto, os recursos deverão ser transferidos em até 15 dias após a lei entrar em vigor. A lei publicada determina que a divisão do recurso será feita pelo Ministério da Saúde e levará em conta critérios como o número de presídios nos municípios. O auxílio, ainda de acordo com o texto, não depende da situação financeira das instituições. Portanto, mesmo que o hospital esteja inadimplente, com débitos em relação ao Fundo Nacional de Saúde, receberá o repasse. Os motoristas de ônibus do transporte público da cidade de Taubaté pretendem parar amanhã. O Sindicato dos Condutores protocolou um comunicado de greve em Taubaté por conta do atraso no pagamento da PLR dos funcionários, que estava previsto para o dia 30 de abril. O pagamento dos funcionários previsto para hoje corre risco de não ser depositado por falta de recursos financeiros. Segundo a ABC Transportes, empresa concessionária na cidade, no período de isolamento social, o volume de passageiros teve queda de 88%. O que, segundo ela, comprometeu fortemente o equilíbrio econômico-financeiro do sistema. A ABC disse ainda que espera um diálogo com o sindicato e uma resposta por parte da prefeitura para resolver o problema. O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, publicou ontem um decreto instituindo o plano de contingenciamento de gastos para o enfrentamento da pandemia no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo. Levantamento aponta que somente com o ISS, Imposto sobre Serviços, ICMS, Imposto sobre Circulação e Mercadorias e Serviços, royalties, IPTU, Fundo de Participação de Municípios e o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, a cidade estima uma perda na ordem de 14 milhões de reais. Ou seja, a queda de arrecadação, juntando todos os tributos, gira em torno de 30%. A intenção do plano de contingenciamento é promover a redução dos custos da máquina pública, mitigando o impacto nas finanças do município pelos próximos 2 meses. Entre as medidas anunciadas está a suspensão de horas extras, exceto serviços essenciais, a diminuição de contratos de aluguel, a proibição de contratação de cargos comissionados e a redução de 2 horas no funcionamento das repartições públicas. Sobre a questão do quadro pessoal, uma das principais medidas anunciadas é a redução pelo prazo de 2 meses de 50% no salário do prefeito e 20% no salário do vice-prefeito, secretários e secretários adjuntos e presidente de fundações. 543 estagiários também terão a suspensão do contrato de trabalho por 2 meses. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, vai antecipar o pagamento da taxa de arbitragem para os juízes e assistentes aptos do quadro nacional, tendo em vista a paralisação do futebol em decorrência da pandemia. O anúncio foi feito por meio de nota oficial publicada no site da entidade. Ao todo, serão destinados aproximadamente R$ 900 mil a 479 profissionais da área. Individualmente, cada um receberá de acordo com o maior valor pago para a categoria a qual está inserido. Esta é a segunda vez em que a entidade decide liberar recursos para os agentes das regras do futebol. A nota oficial destaca ainda que, além do apoio financeiro disponibilizado aos árbitros e assistentes, a Comissão Nacional de Arbitragem está oferecendo atendimento psicológico, aulas teóricas ministradas por videoconferência e orientações para manter o condicionamento físico. O São Caetano, que não iria disputar a Série D do Campeonato Brasileiro por conta da pandemia do novo coronavírus, voltou atrás na decisão e deve representar o estado de São Paulo na competição. A informação foi divulgada ontem pelo próprio clube em nota oficial, afirmando que já comunicou à CBF e que vai buscar parceiros econômicos para viabilizar a participação na competição nacional. Após a desistência do São Caetano, diversos clubes chegaram a pleitear a vaga, em especial o São Bernardo, que entraria no lugar do rival do ABC Paulista pela classificação na Copa Paulista do ano passado. No entanto, a CBF havia definido pela exclusão da vaga por conta da desistência do São Caetano e a Série D seria então disputada com 67 times, um a menos do que o previsto inicialmente. Jornal da Manhã. Radares.
Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Rua Estados Unidos, no Vista Verde, também na Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia, Avenida Caravelas, no Jardim Vale do Sol e ainda na Avenida São João, no Jardim Esplanada. Fumacê programado para hoje em São José dos Campos, região sul, caso não chova. Bairros, Bosque de Eucaliptos, Residencial Jardins e Quinta das Flores. Estradas. Rodovia Presidente Dutra segue sem lentidão, tempo nublado, mas não chega a atrapalhar a visibilidade do motorista. Agora a rodovia Ailton Senna tem problema. Quilômetro 16 até o quilômetro 11, já quase na chegada a São Paulo. A gente tem um veículo quebrado neste momento na pista e por conta disso tem lentidão. São praticamente 5 quilômetros de lentidão aí na chegada a São Paulo pela rodovia Ailton Senna. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, também o Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, faz a ligação aí da Dutra. Ailton Senna seguem tranquilos, boas condições, embora com tempo nublado, mas tem boa visibilidade. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tem situação bastante semelhante nesse momento. Tem pistas molhadas, não tem chuva nesse momento, mas é claro, o motorista sempre tem que ficar atento nessa condição. A rodovia dos Tamoios tem pare e siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação. Agora a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, é que tem a situação que demanda um pouco mais de atenção ao motorista nesse momento. Tem pistas molhadas, choveu agora há pouco, então estão bastante molhadas e tem neblina, tá bem densa ainda a partir do quilômetro 33, também na chegada a Campos do Jordão, essa neblina atrapalha, prejudica bastante a visibilidade do motorista nesse momento. 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. Jeep em São José é T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235, ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde, preço especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h49. Repita. 7h49. Todos os alunos da Rede Municipal de Ensino de Jacareí começaram a receber o Vale Merenda nesta semana. A iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, visa garantir o fornecimento de alimentos aos mais de 22 mil alunos da rede municipal durante a fase de isolamento social. O investimento mensal previsto é de cerca de R$1,5 milhão de reais. Crianças matriculadas nas creches municipais e creches conveniadas com o município, berçário e maternal recebem o valor de R$100 por mês. Enquanto os alunos da educação infantil, pré-1 e 2, da educação fundamental, 1º ao 5º ano, e do EJA, educação de jovens e adultos, do 1º ao 5º ano, recebem R$60 por mês, enquanto durar a suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia. São Sebastião tem investido em tecnologia para ajudar no enfrentamento da Covid-19 no município. O mais novo reforço é a utilização de um drone que possui uma câmera térmica capaz de detectar a temperatura das pessoas. O equipamento também possui um alto-falante que alerta quanto às formas de prevenção contra o coronavírus e sobre a importância de manter o isolamento social neste momento. A ação teve início nesta semana e já identificou 3 pessoas acima da temperatura de 38 graus. Um dos possíveis sintomas da Covid-19, todas em situação de aglomeração. Assim que o drone capta a alteração da temperatura, a unidade de saúde mais próxima é acionada e imediatamente envia uma equipe que entra em contato com a pessoa detectada pelo equipamento. E com a crise, Conab vê safra de cana mais voltada para o açúcar e disparada na produção de etanol à base de milho. Safra brasileira de cana-de-açúcar será menor em 2020. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, fala em uma moagem total de 630 milhões de toneladas, quase 2% menos que no ciclo anterior, redução puxada por pequenas quedas no rendimento e na área de cultivo. Um dos destaques da pesquisa fica por conta da mudança no mix de produção. Há cerca de 10 anos, metade da cana era transformada em açúcar e metade em etanol. Recentemente, porém, o preço do combustível mais favorável fez com que ele se tornasse prioridade. E só 34% da cana no ano passado viraram açúcar. Agora, porém,
O superintendente da Conab, Cleverton Santana, explica que o coronavírus mexeu com o mercado e fez o açúcar ganhar espaço outra vez. O Brasil ele já destinou quase 50%, aqui 49,7% da sua destinação, ou seja, do ATR produzido para a produção de açúcar. A estimativa nessa safra é de um aumento de 34 para 42, principalmente porque a crise no país, a redução da movimentação das pessoas deve impactar no consumo de combustível, já impactou agora em março. Então, consequentemente, nesse momento, as usinas têm a preferência por reduzir a produção de etanol e aumentar a produção de açúcar, tentando ganhar um pouco de espaço no mercado internacional, visto que está tendo alguns problemas em outros países. Com isso, a fabricação de açúcar deve crescer 18% para 35 milhões de toneladas. Outra coisa que chama a atenção é a tendência de crescimento da produção de etanol à base de milho. Até 7 milhões de toneladas do grão podem ser processadas pelas usinas de acordo com o preço da commodity. Com isso, a produção desse tipo de etanol pode crescer 60% para quase 3 bilhões de litros. A maior parte dessa produção ela vem do estado do Mato Grosso e pela primeira vez o Mato Grosso deve produzir mais etanol a partir do milho do que da cana-de-açúcar. Só que isso tem relação também com o preço da commodity, com o milho, que é uma produção que é utilizada para ração animal, também é utilizada para muito exportada, o milho produzido no Mato Grosso. Então, o comportamento dos preços é que vai depender ao longo da safra qual vai ser a estimativa final. Mas, inicialmente, a estimativa é usar quase 6% da produção nacional do milho para a produção de etanol, como eu falei, concentrado no Mato Grosso. Mas Goiás, São Paulo, Paraná e também Rondônia devem produzir etanol a partir do milho esse ano. Já a produção de etanol à base de cana deve recuar 14% para 29 bilhões de litros. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. E vamos agora às reclamações, participação dos nossos ouvintes através do WhatsApp aqui do Jornal da Manhã, da Jovem Pan São José dos Campos. O WhatsApp é o 12997077791. A gente recebeu aqui a reclamação ontem do Marcelo Antunes, ele é de São José dos Campos, mas na verdade ele faz uma reclamação em nome dos sogros dele, José Prachedes e Maria Tereza, ambos com mais de 65 anos de idade. Ele diz que gostaria de requerer o reparo imediato do calçamento situado na rua Itambé, principalmente na altura do número 980, no Jardim Satélite. Aí o Marcelo contou pra gente, mandou fotos, inclusive, mostrando a situação há semanas, já depois da decretação da pandemia, da quarentena, na verdade, né? Sem nenhum aviso prévio, segundo palavras aqui do Marcelo, a Sabesp rasgou toda a calçada, subindo com máquinas pesadas, danificando, inclusive, não só o local que eles pretendiam fazer a obra, mas toda a extensão do calçamento. Além da quantidade absurda de pó provocado dentro das residências, deixaram as calçadas e ruas com terras e pedras. Ele diz que se é um morador que deixa a sua calçada desse jeito, é imediatamente notificado e autuado. Só que como a obra foi feita pela Sabesp, ninguém falou nada e o buraco tá lá com pedra e terra. A gente viu as fotos que o Marcelo mandou, né, Giovana? Situação verdade. Bem difícil mesmo, viu? Bem difícil. E aí, mais uma observação que o Marcelo fez em relação ao distanciamento social e funcionários trabalhando sem a utilização de máscaras. Situação duplamente complicada, só né? que a partir de hoje, em todo o estado de São Paulo... É obrigatório decreto. Exatamente. Não só no estado de São Paulo, mas também já tem o decreto da cidade de São José dos Campos, tornando obrigatória a utilização de máscaras em toda a área pública, né? Exato. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação, alguma informação, manda mensagem aí pro nosso WhatsApp, é o 12997077791, repetindo, 12997077791. 7h56. Repita. 7h56. E Brasília chamando, é hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Giovana. Imagine só, um juiz de primeira instância da 8ª Vara Civil Federal de Brasília deu 72 horas para o presidente da República explicar a troca de superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. É incrível, né? Parece que a justiça está com uma tremenda vocação de ser poder executivo, não quer mais ser poder judiciário. A troca foi feita pelo novo diretor-geral da Polícia Federal. O que lá estava agora é o número 2 da Polícia Federal, é o diretor executivo.
da Polícia Federal, e o que foi para lá já tinha sido superintendente interino, é um delegado que prendeu o Sérgio Cabral, que pegou o Ike Batista, né? Tem vocação para isso, e era da Lava Jato, né? Está assumindo lá no Rio de Janeiro. Eu não sei o que o presidente vai dizer para ele, trocou porque foi necessário trocar, né? Isso é do exclusivo arbítrio do Poder Executivo, né? Desde que não haja descumprimento de alguma lei, né? Faz parte da administração pública, né? Inclusive o que a gente diz aí da nomeação de ministro, por exemplo, né? É demissível ad nutum, ou seja, o presidente não gostou da cara dele, manda embora. Ou gostou da cara dele e chamou para ser ministro. É assim que é o Poder Executivo. O presidente da República é eleito para governar. E ninguém mais é eleito lá no Poder Executivo para governar, só ele, né? Aí ele escolhe, com esse poder do voto que deram para ele escolhe os seus auxiliares, né? E atribui aos seus auxiliares poderes para nomear, por sua vez, nas outras instâncias, nos outros escalões. Bom, também na Justiça, em Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que é a segunda instância da Justiça Federal, o ex-presidente Lula teve uma condenação confirmada num exame de um embargo de declaração, né? É no caso do sítio de Atibaia, pelo qual ele está condenado a 17 anos. Enquanto isso, no Superior Tribunal de Justiça também há um julgamento de recurso de Lula, mas aí no caso do triplex, onde ele está condenado a 8 anos e 10 meses, né? Dá uma soma de 25 anos, deduzido o tempo que ele já ficou na prisão, de 1 ano e 7 meses, mas está solto, né? E ainda pode, lá em Porto Alegre, haver o embargo do embargo de declaração, né? É uma coisa que faz o faturamento de grandes escritórios de advocacia, porque se cobra muito por isso, né, para recursos em tribunais superiores, e são recursos que só beneficiam gente que tem dinheiro para pagar, né? Tem que se pensar nisso. Paulo Maluf levou 25 anos para ir preso depois da condenação, porque era embargo atrás de embargo, recurso atrás de recurso, ele tinha dinheiro para pagar, né? Agora... Quem não tiver dinheiro vai ser julgado rapidamente. Bom, e eu queria mencionar aqui um caso de Belo Horizonte. Eu vi o prefeito divulgar um decreto municipal que vai ter multa de R$80 para quem não estiver usando a máscara de proteção. Só não diz o decreto como vai ser cobrada essa multa. Eu estou curioso, porque o Código de Trânsito, que existe desde 1997, 23 anos, portanto, prevê multa para pedestre, que descumprir as regras de trânsito para pedestre, que seria metade da multa leve, que dá uns R$44, e até hoje não conseguiram saber como cobrar tal multa. Se não sabe como cobrar, não adianta aplicar, né? Então eu estou curioso pela solução de Belo Horizonte, o que vai acontecer lá, o que a prefeitura vai descobrir para cobrar multa de gente que está na rua sem a máscara. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h01. Repita. 8h01. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 7 de maio de 2020.
Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.